para esse assunto, a matéria que o Ivan publicou hoje de manhã, mais uma gafe do Sérgio Moro, o Sérgio Moro que está festejando a sua absolvição no Tribunal Superior Eleitoral nessa semana, por 7-0, se livrou da cassação do seu mandato. Ele foi dar uma entrevista coletiva e, em vez de falar exacerbada, falou exacerbada. Mais uma gafe bizarra. Quando eu vi, sabe que deu um ruído, assim, eu falei, não, mas ele usou certo a palavra. Eu estava achando... Mas ele falou errado a palavra. Eu vi um ruído quando eu ouvi assim, mas fiquei pensando, não, mas tá colocada no lugar certo. Eu viajei aqui. Agora eu entendi porque o ruído aconteceu. Pois é, então eu vou trazer... Como é que ele falou? Exacerbada. Aí eu queria, então, antes de ouvir o Carlito sobre essa questão da absolvição, se ele acha que tem um acordão aí em curso, né, que está aí anistiando o Moro, quem vai ser o próximo. Antes, queria passar para o Ivan, que ele falasse, não foi a primeira gafe bizarra, né, Ivan, do senador Sérgio Moro. Ivan deve ter feito matéria sobre gafes. Bastante, viu? Já fiz bastante. As gafes do Moro nos acompanham aí já fazem alguns anos, mas é o seguinte, o Moro chama atenção cometer esse tipo de gafe, afinal ele foi juiz federal, né? A gente não fica policiando a linguagem, né? Eventuais erros corriqueiros de português e tudo mais. Mas a gente está falando de uma pessoa que foi juiz federal, né? Que foi colocado como herói anticorrupção no Brasil, e que, em tese, deveria ter uma base mais sólida aí do seu próprio idioma e das expressões que utiliza, né? Mas foi isso, ele cometeu esse erro dando uma coletiva ontem no Senado para comentar justamente essa decisão do TSE que o absolveu, que o livrou da cassação, e ele estava dizendo ali que era melhor deixar de lado o espírito do revanchismo e essa polarização exacerbada, né? Quem chamou atenção primeiro para esse erro foi o jornalista Reinaldo Azevedo, que inclusive recuperou uma entrevista que ele havia feito com o ministro do STF, Gilmar Mendes, em que o ministro Gilmar Mendes toca justamente nesse ponto, né? Ele fala como que um dia alguém contratou, como que passou num concurso, né? Como que teve credibilidade algum dia um juiz que comete esse tipo de erro. E aí, enfim, eu relembrei ali nessa matéria que a gente publicou na Fórum hoje pela manhã não, né? Hoje pela madrugada, que como o Rovai falou agora, a produção na Fórum começa de madrugada também, né? Mas o último erro que Moro havia cometido antes desse, pelo menos registrado aqui, que nós nos lembremos, né? Foi o seguinte, foi nesse julgamento, justamente no julgamento desta ação, só que quando estava no TRE do Paraná, né? Ele, em uma das oitivas com relação a esse julgamento, ele se referiu a gastos, ele queria dizer gastos comigo, com sua campanha, né? Ele falou gastos com mim, né? Gastos com mim, erro crasso, né? Não é nem só ali a troca de uma letra, né? Não é gastos comigo, é gastos com mim. Ele abreviou, comigo. Comigo. Ele só abreviou. Pois é. Não, e na mesma frase, ele ainda falou, ele falou, em dado momento ele se referiu a gastos com mim, depois ele atropelou novamente o português, ele falou não só mim, quando correto, não só eu, né? Ele queria falar não só eu, ele falou não só mim. Erro crasso, assim, inacreditável, vindo de um ex-juiz federal, de um senador, enfim... ex-juiz federal, que inclusive naquele programa que ele esteve do Pedro Bial, né, acho que vocês se recordam, e quando ele é perguntado qual o último livro que ele leu, ele dizia que não se recordava, né, ele não teve nem a capacidade de inventar, sei lá, falar, eu li o Pequeno Príncipe, qualquer coisa que vier na cabeça, né, mas ele disse que não se lembrava. Antes disso, ele ano passado, né, quando foi criticar a realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, aí foi um erro escrito, né? Não foi falado. Ele escreveu no Twitter
falando o seguinte: tenho pena dos estudantes brasileiros. A prova do Enem, com N no final, se chama Exame Nacional do Ensino Médio, né? Muito básico, você captar a sigla já na cabeça, né? Enem, com M, ensino médio. Ele escreveu Enem com N. E aí, para além dessas, claro, tem aquelas que já são clássicas, né? O conge, né? Quando ele queria se falar cônjuge, ele utilizou o termo conge. E também, quando ele queria falar sobre a cantora francesa Edith Piaf, ele falou Edith Piaf, né? Tem essa também que virou um clássico. Então, acho que os maiores clássicos aí dos erros do Moro são Conde e Edith Piaf, né? Tem outra? Tem outra, a da tese de doutorado dele. Essa é boa também. Acho que ele agradeceu o revisor com S, né? Não, ele escreveu texto com S. Texto com S. Mas, e tem aqui o superchat Goleador e Futebol Society, ele diz, ele produziu 2 obras literárias, o Código Penal Russo e o Dicionário Marrequiano. E eu faço para o Carlito, além desses erros todos, essas gafes... O que você acha que vira o Moro? Acho que pegar só das gafes, mas depois do julgamento também, exato. Aí a gente podia passar para o Glauco para falar sobre o que se tornará Sérgio Moro? Um pato manco ou ele pode ressurgir das cinzas como um super-herói do neofascismo? Então, só acrescentando a fala do Ivan aí também, né, que eu também tive de ler algumas decisões do ex-juiz Sérgio Moro, ele escrevia coleta de provas errado também, ele escrevia colheita de provas, talvez porque ele queria ficar plantando e puxando as provas, né? Acho que ele confundia ali. É um sincericídio, um erro, né? Talvez seja um sincericídio, né? Porque ele planta provas e depois colhe, né? Mas em várias decisões ali... O Julinho Bittencourt está lembrando aqui que ele também não lembrava as biografias que leu. A última. Você leu o quê? Biografia. Qual a última? Faz tempo, é muito denso, né? E perguntar isso, quer perguntar a Ivan também, né? Se era o Pequeno Príncipe de Maquiavel, né? Que ele tinha lido, mas enfim. Sobre essa questão da escolha política, lamentavelmente, Rovai, o STF, como representante do Poder Judiciário, ele tem de ser basicamente legalista. Em tese, não deve ter acordo de bastidor, não deve ter esse negócio que eu achei patético, inclusive a leitura do relatório do Floriano de Azevedo Marques, dando pitaco no Moro. Não tem que dar pitaco, não tem de dar lição de moral, tem de fazer valer a lei. A formação do Moro é dada pelo ambiente familiar, pela escola, pela convivência. Não é o papel do Floriano Azevedo Marques dizer que mesmo virtuosa a quantia, chega a ser realmente estranho, mas não se tem prova, não se pode condenar por convicção, né? Dando ali uma piadinha no Moro e no Dallagnol. Isso eu achei patético, né? Porque ficou evidente, né, que o senador Rodrigo Pacheco exerceu, muita gente falou do Tarcísio. Eu não acho que foi o Tarcísio o determinante para essa mudança. Eu acho que o determinante foi o Pacheco. Por quê? Qualquer processo para abrir ali investigação contra ministro do STF, impeachment, algo do tipo, passa pela Casa Legislativa do Senado, né, que é a Casa Mó ali, como a gente chama, a Câmara Alta, né, onde o Ivan tá, por exemplo, tem 2 câmaras também, né, a Câmara Alta e a Câmara Baixa, inclusive na Alemanha acho até que chama assim mesmo. Aqui a gente fala Congresso, Senado e Câmara, mas lá é Câmara Alta e Câmara Baixa, onde está o Senado e onde está a Câmara dos Deputados. E eu acho que o Pacheco falou, vamos fazer o seguinte para pacificar essa situação, não vai passar nada disso tudo que eu tô aqui, estão falando aí, de projetos para revisar decisões do STF, essas coisas. Agora vamos dar uma aliviada para o Moro, porque seria um aceno que vocês vão dar para o Poder Legislativo. Só que nesse aceno, ele vai salvar o Moro e o Jorge Seife. Por quê? Porque a situação do Moro era menos grave que a da Selma, era mais grave que a da Selma Arruda. E a Selma Arruda foi condenada e o Moro não foi. E a do Jorge Seife, que é grave também, vai entrar nessa mesma jurisprudência. Agora, sobre o futuro jurídico político do Moro, Rovaidri, eu acho que o Moro já é um político natimorto. Ele já nasceu com a carreira política morta, né? Eu não acredito que ele tenha força. Como ele falou, a gente vai apoiar em 2026 o projeto do governador Zema, Reinaldo Caiado. Já nasce morto, não tem força. Inclusive, se eu fosse o Caiado, se eu fosse o Zema, eu falava, Moro, fica só calado, não cita meu nome, que já é um grande apoio. Não bota meu nome no meio.
Oi? Ele não falou do Ratinho Júnior, que ele poderia citar o Ratinho. Porque a minha cônjuge está como possível candidata lá no Paraná também, né? Que inclusive era para ela ser caçada, né? Porque ela infringe o que diz o artigo 14 da Constituição no seu parágrafo 3º também. Mas só para entender todo esse cenário, eu acredito que ele já nasce um político morto, né? A carreira política dele já é natimorta, já nasce morto, né? Não acredito que vai ter muito futuro. E analisando, Ivan, todas essas falas que a gente vem aqui trazendo do Moro e acompanhando como, lamentavelmente, às vezes eu tenho de acompanhar os discursos no Congresso Nacional, dá para entender por que o Moro e a Rosângela são um casal. Porque a dificuldade que ele tem em escrever, em falar, ela tem em ler. Porque quem vê a Rosângela Moro discursando com um papel na frente todo dia, eu me questiono se ela foi alfabetizada. E aí, Moro, fica a importância do porquê que a pedagogia do oprimido e o trabalho do Paulo Freire é tão importante, porque senão a gente vai continuar tendo adultos como você e como a Rosângela aí, com dificuldades em leitura básica, em escrita básica, se continuar ignorando o Paulo Freire. E para encerrar a minha fala aqui, Rovaidre, tem um ponto importante também que eu quero trazer sobre essa questão da dificuldade de comunicação do Moro e a dificuldade de comunicação da própria Rosângela Moro, porque na entrevista que o Ivan citou do Gilmar Mendes com o Reinaldo Azevedo, que ele questiona onde é que nós erramos, a palavra foi essa, né? Para o judiciário brasileiro aprovar uma pessoa como Sérgio Moro. Muita gente não entendeu isso, por quê? Porque está pensando que o concurso para magistrado é feito só por prova escrita. Não é, gente. Tem um momento de sustentação oral. Então, é provável que, se fosse uma sustentação oral, o cônjuge falasse cônjuge, colheita de provas e uma decisão exacerbada, né? Ou que mim, como juiz, iria decidir contra alguém que não estivesse com mim, evidentemente que ele não seria aprovado, porque você precisa demonstrar formalidade na comunicação. A comunicação, olha, o Moro é tão pesado que até a câmera do Glauco caiu ali quando a gente falou dele. Né? Impressionante, né? O peso é... Você vê. Aqui é quando eu falo do Malafaia. Quando eu falo do Malafaia, essa luz minha aqui fica forte e apaga toda vez. Mas, olha a torradeira queimando ali atrás, né? Aqui, na verdade, é o umidificador de ar, né? Que a senhora pensou que era um foguinho, mas não é, só o umidificador de ar. Então, é assustador por isso, porque se em uma escola os professores cobram do aluno que tenha o mínimo da linguagem, muita gente está falando, é vício de linguagem. Não, gente. Vício de linguagem é a gente falar, por exemplo, igreja, como tem alguns lugares que a pessoa fala, igreja, ou irresponsável, que é um vício de linguagem de alguns lugares. Agora, falar exacerbado, mim contra mim, conja. Não, isso é burrice mesmo, né? É desinteligência. Não é o que é, Rovai? Desinteligência natural. Porque eles não chegaram na inteligência artificial. Sejamos eles ainda delicados, estão na Calito. Nós estamos no horário aqui que é certo. E o último livro que eu li, na verdade, que eu reli, tá? Recentemente, foi Como Funciona o Fascismo. O último, viu, Moro? Eu lembro, o último que eu reli, tá? De quem que é esse? Você sabe que tem um que chama Como Derrotar o Fascismo. Do Eco? Deixa eu pegar aqui, peraí. Pega lá, dica de leitura. Você tem o Como Derrotar o Fascismo. Esse é muito bom nosso. também. Eu acho que é do Humberto Eco. Ó. Esse é como funciona o fascismo. O Renato do Stanley. A política do nós contra eles. Eu li também. Eu quero ler também, tá? Vamos para o Glauco Faria. Diga lá, Glauco. Glauco, você acha que o Moro será eleito presidente da República e governará por 20 anos do país? Ou se tornará um marreco do Maringá? Olha, eu acho que vai ser uma coisa no meio do caminho, né, Renato? Mas antes, né, até falar desse último comentário do Carlito, porque quando a gente fala dos erros do Moro, né, não se trata de preconceito linguístico, mas sim de você exigir que uma pessoa que tem a formação que ele tem corresponda. E pior do que esses erros, né, eu acho, é a dificuldade que ele tem de concatenar a ideia, né, de expressar alguma coisa. Isso também é evidente nas decisões dele ali, os textos muito mal escritos, né? Tudo truncado, então ele tem muita dificuldade de se expressar, e isso mostra um dos problemas do Brasil, né, anterior à política, mas que agora a gente sabe que o sistema de justiça está imiscuído, né, na política, mas que é a ascensão de pessoas que nem o Sérgio Moro ao cargo de juiz federal, porque
todo mundo sabe que tem ali uma relação de proximidade muito grande dessas figuras que ascendem no judiciário, também algumas no Ministério Público, por conta de proximidades com famílias que estão lá há muito tempo, né? Às vezes tem estudos mostrando isso, inclusive no Paraná, de como alguns personagens, mesmo sem ter o mínimo conhecimento jurídico, conseguem ali cargos importantes, mas por conta de toda uma teia de relações que se estabelece há muito tempo, né? Então, essa forma de ingresso na magistratura, no Ministério Público, tudo isso tem que ser muito debatido. Agora, gente, uma coisa que assim eu fico pensando é que a permanência do Moro é muito ruim no Senado, né? Mas a gente tem agora fazendo gancho com as eleições municipais, né? Porque teremos aí as eleições municipais, provavelmente boa parte desses extremistas vai se lançar candidato a prefeito, alguns mesmo sem chance, mas é importante observar que mesmo eles não tendo chances, eles vão ter uma vitrine muito grande para daqui a 2 anos, e isso já é algo declarado no bolsonarismo, já é algo que foi cantado pelo Valdemar da Costa Neto. O bolsonarismo quer eleger muito senador daqui a 2 anos, né? E lembrando que é uma eleição, essa eleição que define 2 vagas para o Senado, que é muito confusa. Por quê? Aqui no Brasil você vota uma vez para prefeito, você vota em um candidato para vereador, um para federal, um para estadual, um para presidente, um para governador, e de 8 em 8 anos você tem uma escolha que é dupla. Então as pessoas se confundem bastante na hora de fazer esse voto duplo, e isso tem beneficiado a direita, né? Principalmente recentemente, desde a eleição de 2018, a extrema-direita. Então é importante a gente estar atento que vai ter muita figura tentando se catapultar, não como um candidato a prefeito de verdade, mas sim para no Senado, chegar ali no Senado daqui a 2 anos, e aí eles vão tentar fazer aquilo que também já é um objetivo declarado, que é buscar impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, e vamos ter aí mais um elemento de instabilidade na política brasileira. Por isso que essas eleições municipais são muito importantes, não só pelos resultados em si, né, aqueles que vão ser eleitos vereadores e prefeitos, mas quem vai perder também. Porque a gente já viu na última eleição, inclusive, que teve muito derrotado que virou deputado federal, inclusive, mais votado nos seus estados. Então, é bom a gente ficar atento, bom também a esquerda traçar estratégia para isso. Às vezes é até importante você ir para uma eleição para perder, mas para formar um nome, que daqui a 2 anos possa se eleger no parlamento. Então, é bom ter atenção nisso. Eu acho que essa eleição aí do Moro, né, como senador, que é uma coisa que até hoje eu acho muito pouco compreensível, sabe? Porque com toda a ficha corrida que o Moro tem da sua participação aí na Lava Jato, não seria algo para encarado de uma forma natural, né? Inclusive, já vou deixar uma dica também de livro. Estou lendo aqui A Política no Banco dos Réus. Não faz isso com o Moro, não, Glauco. Pelo amor de Deus, faz isso com ele, não. Viu, Carlito? O livro A Política no Banco dos Réus, que é Operação Lava Jato, a erosão da democracia no Brasil. Recomendo aí para quem quiser saber também de forma muito bem pesquisada, muito bem documentada. Oi? Qual que é o autor desse livro? É o Fábio Kersh e a Marjorie Marona, né? Os dois aqui são os autores, é da Editora Autêntica. Então, eu acho que é assim, uma documentação bem boa a respeito do que foi a Lava Jato e do que ela representou, inclusive, aí, o Moro, mesmo com as suas decisões, algumas bastante esdrúxulas e condenadas por juristas, né? Elas conseguiram passar pelas instâncias superiores, né? Até chegar aquele momento que o STF deu um basta, mas demorou, e os efeitos da Lava Jato já tinham ali impactado o país, tanto na economia, como a gente viu a destruição que teve, mas também no nosso sistema político. Então, é bom a gente ter essa memória, lembrar isso, resgatar o contexto dessas coisas, inclusive para incluir no debate do dia a dia.